111 anos, chama-se a grande transição planetária Amasaiá, escrito assim, ó. Isso aqui é um mantra, Amasaiá. Termo mântrico relacionado à ideia de troca da guarda. É o que significa esse mantra, troca da guarda. Sabe que guarda é essa? Nós estamos saindo de um plano que só vale para cá, para um plano de evolução que vale para o sistema solar inteiro. A chefia do plano local da Terra é uma guarda. Aquele que guarda o plano evolutivo para o sistema solar como um todo é chamado do Cristo Maitreya. Mudança de guarda. Isto é, nós saímos da gestão local e passamos para uma gestão em nível de sistema solar. Por isso a palavra Amasaiá, que tem, coincidentemente, dura 111 anos. É exatamente o período energético que os cotos conseguirão ficar na Terra. Então, é uma dedução muito lógica. Se Amasaiá dura 111 anos e os cotos vão ficar na Terra, só tem energia para ficar aqui 111 anos, esse é o tempo, né? Nós temos aqui uma data, gente. Se eles chegaram, os ETs dão a data de 1931 como a chegada deles, vamos somar 111 anos aqui, né? 2, 4, 2042, termina, os codos vão embora, não tem mais sustentação energética aqui, termina toda a fase de transição. Aí a gente vai em outras canalizações extraterrestres e pega o valor 111 e calcula o chamado dia áurico, porque os extraterrestres, sempre que dão um período, o ponto mais importante do período está no ponto áurico do segmento. Quem já ouviu, o pessoal que estudou geometria, isso sabe o que eu estou dizendo. Ponto áurico, né, é um ponto que divide esse segmento todo numa proporção dita áurica, né? Se nós dividirmos, isso aqui pode ser feito inclusive por compasso. Vocês pegam 111 centímetros, por exemplo, ou 111 milímetros, para representar os 111 anos, e com o compasso vocês obtêm esse ponto aqui que divide. Muito usado na arquitetura clássica, é um ponto extremamente importante do ponto de vista estético. Resulta em proporções harmônicas, né? Pois bem, então, nesse ponto vai cair um dia muito importante. Nós já sabemos que as coisas começaram a mudar em termos de peixes para a era de Aquário em 1931, quando chega ao comando dos codos, e que vão embora definitivamente em 2042. Como existe uma coincidência entre o tempo de Amasaiá e o tempo que os codos passam aqui, e como eles deram a data de chegada dos codos, basta a gente juntar duas coisas, nós sabemos então que essa data aqui é a data de 1931, e essa data aqui é a data de 2042. Aí a gente pega e calcula o ponto áurico disso daqui. Aí nós vamos encontrar 68 anos nesse parte daqui, e vamos encontrar 43 anos aqui. 1931 mais 68 anos, 9991. O eclipse dos maias. Aí a gente vai ver que os extraterrestres se referem ao dia áurico de Amasaiá como o dia em que se separarão as almas que permanecerão na Terra das almas que vão para lá. Coincide exatamente com a profecia maia aqui. A partir daquele eclipse começará a haver a radicalização. Aqueles que vão se identificar com o sistema que ainda existe e aqueles vão começar a vibrar na nova tônica. Coincidência em cima, 1999. Aí você fala, bom, e o 2012 lá? Ora, outra informação extraterrestre nos fala dos ciclos evolutivos que eles chamam de Ada e Zutz. Dizem que antes e depois do dia áurico, os pontos que dividem esses segmentos em 3 partes iguais dão a dimensão dos ciclos de transformação.
Pegue essa data aqui, esse período de 43 anos, divida em 3 partes e veja que data é essa aqui. Calculando certinho, dezembro de 2012. Ou seja, o período de ruptura entre a era de peixes e aquário é um pouco antes dessa data. Aí a gente vai em outras canalizações e os ETs falam num período dentro de Amassaiá chamado Saraya. Saraya. Palavra mântrica que quer dizer oportunidade. Olha o sentido desse mantra. Oportunidade, tipo, ou é agora ou nunca. É o momento em que se separam as almas compatíveis com o programa evolutivo Yang, que vão para o novo planeta, com aqueles compatíveis com uma energia feminina, Yin, que é aquela que prevalecerá na Terra, já que a Terra exige uma civilização do tipo Yin, feminina. A Terra é feminina e ela comporta uma civilização do tipo feminina. Atualmente, até hoje, foi dominada por civilizações Yang. Muda isso. Por isso Jesus falava que os mansos herdarão, barará, papá. Quer dizer, todos os princípios relativos ao feminino no homem e na mulher. Bom, essa data, de dezembro de 2012, cai aqui o primeiro símbolo. Essa data aqui também é muito importante, né? Essa data aqui marca o retorno do pessoal que foi para fora. Quem foi que descobriu essa data por outros meios? A pesquisa americana. Os caras que voltaram do espaço e que não haviam morrido naquela geração estavam voltando à Terra nessa data aqui. Divido 43 por 3. Faça uma conta. Dá uns meses. 100 metros. Desconsidera os meses. 14. Dá 14. Vezes 2 dá mais ou menos 28. Nós vamos ter, vamos ver, aproximadamente 9, 8, 17 vai 1, 12, aqui vai ser o ano de 27, né? Aproximadamente. É quando os terrestres que se ausentaram estarão voltando, que se ausentaram para fora do planeta no período, nesse grupo aqui, cujo relatório eles não divulgam. Só divulgam aquilo que é relativo ao pesquisador que se descobriu na comunidade dirigida por uma mulher. São os únicos dados. Os dados relativos aos pacientes, aos 700 e tantos pesquisados, não publicaram até hoje. Com medo, eventualmente, né, de criar uma situação bastante complicada, inclusive para os pesquisados, né? Quando eles descobriram que depois de um ponto qualquer aqui, entre 2000 e 2100, só existia pouquinho menos de 5% deles vivos, é motivo para pânico. Aonde eles moram? Todos nos Estados Unidos. Todos eles nos Estados Unidos. Sabe aonde? Quase todos eles? Chuta. Não. Em cima da falha de Santo Andrés. É complicado, né? Essas coincidências são muito incríveis. Toda a pesquisa é californiana e foi feita com pacientes que chegaram aos consultórios deles naquela região mesmo. Porque eles fizeram terapia de vidas passadas porque viviam lá com esses terapeutas. Eles não trabalharam com norte-americanos de outras regiões do país. Apenas com aqueles clientes que, com uma certa relação de amizade, toparam entrar na experiência da progressão hipnótica. Todos eram residentes de São Francisco, proximidades, etc, etc. Quer dizer, viviam essencialmente ao longo da falha de St. Andrews. E os caras estão esperando o Big One, né? Até hoje. Edgar Cayce, a Fundação Edgar Cayce, voltou a falar no problema do Big One, do grande terremoto esperado para lá. Afora que eles estão divulgando o que o responsável pelo programa de assistência às vítimas do Big One, que existe um programa montado nos Estados Unidos, violento, ele falou, se o Big One acontecer, nós não serviremos para nada. O próprio chefe do sistema, depois de ter deixado o cargo, naturalmente, ele disse que a infraestrutura que eles montaram para ajudar a população, no caso do Big One, não teria a mínima condição de sucesso diante do próprio terremoto. Quer dizer, ele inviabilizaria o próprio trabalho de resgate.
Né? Portanto, gente, essas coincidências são muito interessantes. Agora, para os extraterrestres, quando uma curva corta essa linha do tempo, o fato terá consumado. Então, Saraya é um período dentro de Amassaiá que é um período crítico, que dura 33 meses. 33 meses. E nós vamos, depois do café, eu vou ler para vocês a sequência dos acontecimentos nesses 33 meses. Esses sim são os 7 dias, as 7 profecias extraterrestres. Então veja, os extraterrestres têm um longo período de Amassaiá de 111 anos, quer dizer, período de grande perturbação no sistema solar, com uma data bastante importante, que coincide com o eclipse solar de agosto de 99, que é uma data importante para os maias, e que no período que ainda falta viver, tem 2 datas importantes. Essa primeira data coincide exatamente com o fim do calendário maia, com um erro de mais ou menos 3%. Mas se você fizer a conta na base dos meses, você vai ver que realmente o erro cai menos de 3%. Eu tive a paixão de fazer essas continhas um por um. Né? Bom, então, olha aqui, e essa aqui é uma data importante, mas já é uma data tipo nova era, né? Aqui nós entramos realmente numa era de energia aquariana, 2042. Saraya, quer dizer oportunidade, é o período de ruptura entre as 2 eras. É quando a energia aquariana predominará sobre a energia pisciana. Ou seja, as energias edificadoras e construtoras de uma nova realidade estarão mais fortes que as energias que ainda estão sendo utilizadas para desmanchar o velho sistema. Tá? Então, esse é o período de ruptura, rompimento mesmo. São 33 meses, nós vamos ver que os extraterrestres dividem esses 33 meses em 7 períodos desiguais, que eles chamam de 7 dias. 7 dias nós vamos ver depois do coffee break. Agora eu quero apenas dizer para vocês o seguinte. Detalhe, 36 meses, pouquinho antes desse ponto aqui. Ou seja, o período mais grave começa quer ver aqui? Eu fiz essa data para vocês. Quase 3 anos. É quase 3 anos. É quase 2 anos e 9 meses, né? 2 anos e 9 meses. Que começaria, eu tenho aqui o cálculo feito, é 2009, 10, 11, até 12. Então, em 2010, junho de 2010, começaria realmente Saraya, o período mais dramático do processo todo. Dentro do período, como vale para cá também, quando eu pego 33 meses, coloco numa régua 33 centímetros, calculo novamente o ponto áurico, eu vou chegar no dia da grande noite. Né? Que tem uma data, portanto, aproximada. Nós vamos ver isso, então, depois do coffee break. Mas, olha, só um pequeno detalhe que eu quero ler para vocês. Deixa eu ver onde é que está. Quatro canalizações importantes para a gente fechar essa nossa primeira parte. A primeira do dia 13 de dezembro do ano 2000, do Mabi Isa. Ele escreve: diante de vossos olhos sempre estarão abertos 2 caminhos, mesmo que vossas escolhas insistam sempre em premiar apenas uma das direções. Assim, ao chegares no fim, não será justa a afirmação: estou aqui porque todas as outras alternativas me foram insistentemente negadas. O que ninguém depois vai dizer, não tive outra chance. O que eles estão afirmando é que sempre nós temos, diante das situações da vida, sempre 2 caminhos, embora a gente sempre escolha o mesmo. Né? Isso é uma advertência importante. Depois ele diz, nós indagais, ele fala, o que posso fazer para que mais justo seja o meu caminho e feliz o meu destino? Ele diz, nada podeis fazer, vos afirmo eu, a não ser tornar justo e feliz cada instante,
pois no fim não há destino que não seja feliz, mesmo que para isso tenhas de realizar todas as voltas de seu coração. Quer dizer, no fim, todo mundo um dia chega lá. Né? Podemos abreviar isso. Quer dizer, mesmo que a gente tenha que passar todas as dores, quer dizer, as voltas do coração, a gente chega lá. Portanto, é um destino certo, porque a evolução é sempre para frente e para cima. Agora, para que viver todas as voltas? Né? Não dá para abreviar um pouquinho, isso depende da gente. A outra. Tendes clamado aos céus uma rápida intervenção por parte de seus iluminados navegadores, para que a ordem seja entre vós e em vosso mundo restabelecida. Tenho que vos afirmar que ela não vos tem faltado, jamais, pois se do contrário fosse a situação, já não teríeis hoje nem mesmo o que lamentar. A gente cobra os extraterrestres. Pô, por que vocês não intervêm? Por que vocês não vêm resolver a parada aqui? E eles estão te dizendo, olha, se a gente não tivesse intervido já muitas vezes, vocês não tinham mais nem o que está reclamando, porque já tinha acabado tudo. Portanto, a intervenção existe, é constante, é permanente, é uma vigilância permanente. Aqui, muito importante para nós entendermos, inclusive, o momento planetário que nós estamos vivendo. Entre os que clamam e oram pela paz e proclamam sua necessidade entre todos os povos, nações e etnias do vosso orbe, são numerosos os que jamais foram a uma guerra. Não conheceram em realidade nem mesmo seus próprios campos de batalha, aquelas trincheiras às quais seus medos fielmente escondem das baionetas de seus próprios espíritos, quando armado da mais pura luz, a luz da verdade. O que ele quer dizer? Olha como é sério essa canalização do Babi-Isa, no dia 18 de setembro de 2001. Era a propósito dos movimentos pacifistas e isso foi canalizado, portanto, depois do acidente das torres. Né? Ele disse, em outras palavras, muitos dos que estão por aí defendendo e orando pela paz, no fundo, fazem isso com medo de enfrentar as trincheiras internas. A maioria não encarou nem as próprias sombras. Que o espírito armado com uma espada de luz quer montar a guerra interna e o cara não encara. O cara não leva adiante. Então, começa a se preocupar pela paz, não porque conquistou a paz, mas com medo da guerra. E isso não é movimento pacifista. Vocês compreendem a profundidade que esse cara quer dizer? Extraterrestre, como eu digo, puxa o tapete, ele vai no nó. Ele vai no pontinho que mexe com a gente. Porque normalmente tende a ter visões superficiais das coisas, e eles vão mesmo lá no ponto. Diz, olha, um monte de gente com medo, gritando paz, 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 não está sabendo o que está fazendo, porque estão com medo da guerra. E esse medo da guerra externa expressa o quê? O medo da guerra interna. Já que tudo que está fora está expressando essa realidade interna, né? Esse medo quer dizer, no fundo, que vamos ter paz, porque eu não quero mexer nos meus valores, nas coisas que eu quero, que eu estimo, nas minhas verdades, não quero mudar nada. Essa é, na verdade, a realidade da coisa. Então, os ETs dão uma cobrada. Olha, você tem que fazer a guerra interna. Por isso que eu brinco muitas vezes, né? Chame seu Bin Laden interno e encare as torres do sua Nova York para poder começar a mexer internamente e construir uma realidade nova. Eu vou ler e comentar com vocês as 7 profecias extraterrestres depois do Coffee Break, que são isso aqui, com o dia áurico, que é a grande noite, e o final dela, que é muito interessante para nós todos, e como é que começa. Isto é, nós temos uma datação aproximada, isto é, nós devemos começar em torno do ano 2010, 2009, 2010, Sarai, que é o período mais crucial do processo, mas vamos, dentro desses 33 meses, ter um dia bastante complicado, que é o dia das três noites, né? E os ETs explicam por que esse fato astronômico vai acontecer. A gente volta então. Vocês verem que a correlação que eu faço entre maias e extraterrestre é com base numa suposição muito, muito interessante. Uma coincidência de números. Se os corvos vão ficar 111 anos, se eles só podem ficar quando o sistema solar está desequilibrado por conta da passagem de Dotton, se eles chegaram, o comando deles chegou em 1931, e que durará o tempo deles aqui na Terra 111 anos, e esse número é idêntico ao que os ETs dizem que durará a Massaiá, é fácil concluir que a Massaiá será exatamente o período em que os corvos estarão na Terra.
Né? Essa é a coincidência notável. Quer dizer, ETs não dão data, mas que dão uma dica legal, não. É questão de saber fazer. Aí calcula-se os períodos, os pontos áuricos, e nós vamos descobrir coincidências que reveladoras. Essa coincidência do eclipse, que os maias falam da distinção de energia, separação entre tipo joio do trigo, e que os ETs dizem exatamente a mesma coisa na mesma data. Ou seja, a separação entre as almas propensas às civilizações Yang e as propensas às civilizações Yin. Essas permanecerão na Terra, os outros irão embora. Quer dizer, é uma coincidência muito incrível. Pois não. Sobre os codos, o Sim. senhor falou que eles têm um período que eles vão embora. 42 vai embora o comando. Tá, mas a gente tem notícias de que os americanos têm um acordo com eles e que eles estão fazendo um processo para dominar a Terra, para eles colonizarem a Terra. Isso. Então eu queria que o senhor desse uma dica para nós, ou um conhecimento que o senhor tenha sobre isso. Eles vão realmente dominar a Terra, haverá uma guerra entre extraterrestres todos com extraterrestres mais iluminados, ou como é que fica a humanidade, como é que ficam os intraterrenos, isso aí. Bom, isso certamente é uma conferência, né? Realmente a sua questão é muito importante. E ela é bastante complicada, porque, olha, além dos codos, tem os gogs. Além dos gogs, tem os camaraeons, isto é, deuses invasores, que chegaram na Terra durante esse período aqui e tomaram conta do negócio. Quando os colonizadores originais voltam, encontram uma barbaridade aqui e encontram a humanidade totalmente tomada pelos deuses invasores que chegaram aqui nesse período. E que, por uma questão de direito conquistado, permanecem aqui. Então, a situação é mais complicada do que essa. Os codos, eles são, na verdade, se você quiser considerar, eles nem são assim tão perigosos. O que eles querem, e estão fazendo aqui na Terra, é trocando tecnologia deles, principalmente no campo de biologia, no campo dos materiais e campo de eletromagnetismo e aerossustentação. Aliás, sustentação não aerodinâmica com os americanos, em troca de material genético. Isto é, eles conseguem permissão para implantar em pessoas que vão parar nos hospitais americanos, principalmente hospitais militares, eles estão implantando chips para gerar tecidos que são de interesse deles. E eles desenvolvem também corpos etéricos e astrais. Há muitas mulheres nos Estados Unidos que estão criando, inclusive, organizações para se defenderem, que estão sendo utilizados para gerar corpos astrais sem entes, só o corpo astral, para servir para extraterrestres encarnarem aqui. Não codos, porque eles são dinas, eles não podem encarnar no nosso corpo, eles não têm energia para isso. Mas outros seres que estão, de alguma forma, em parceria com eles. Que seres seriam esses? Dissidentes de grupos que ocuparam a Terra nesse período aqui. A coisa é mais complicada, portanto. Agora, por que esse plano não vai dar certo? Vai haver, como você perguntou, uma guerra contra eles? Não. Vai haver um momento que eles se tornam incrivelmente vulneráveis e vão poder ser controlados. Mas eliminados não podem. Quem vai eliminar isso é o próprio salto evolutivo da Terra. Não há como você ficar abanando pasto para o urubu não pousar em carniça. Dentro da concepção unicista do universo, se codos e gogas estão aqui, é porque tem ectoplasma e eles têm o direito para isso. Se a humanidade tivesse um outro comportamento, não haveria ectoplasma livre, portanto eles iriam embora, porque não haveriam alimentos. Então eles não podem impedir algo que é natural no processo. ETs não intervêm. Eles podem fazer com que a humanidade entre num padrão vibratório mais elevado, deixe de liberar ectoplasma vivo de uma maneira completamente caótica, de tal maneira que, naturalmente, aqueles que mamam esse ectoplasma vão embora, sem necessidade de uma intervenção no processo. Eles não podem intervir, eles não podem... tanto é que os codos estão chegando e eles apenas fiscalizam a ação deles aqui. Agora, se tem um governo terrestre que se associa a eles não podem fazer nada. Agora, quem é que está por trás dos governos americanos? Os camaraeons, associados a GOGs, e quem mais? Sabe de onde vem a força dessa gente?
dos nós mesmos desencarnados. A leva de desencarnado interessada em compromissos materiais. Quer dizer, no fundo, a peste desse planeta somos nós mesmos. Quer dizer, aqueles que estão criando raiz aqui no sistema. Veja só, quase todos nós que entramos aqui nesse auditório, querendo ou não, a gente traz um encosto. Traz. Uns porque fumam, outros porque comem carne, outros por isso, outros por aquilo, outros por simpatia, por amizade, ou então por pena, por culpa, por medo. Todos nós carregamos, né? Claro que tu tem uma peneira na porta, eles ajudam, eles limpam, vem a turma, faz limpeza, protege, etc., para permitir a palestra correr com uma certa. Mas você sai daqui e carrega todinha, a fila está ali esperando. A gente é assim. Por mais que a gente tenha, é assim. Essas criaturas, na maior parte, não nos fazem propriamente mal. Mas elas nos roubam energia, nos incomodam, nos atrapalham, as coisinhas assim. Mas tem uns 10, 15, 8% que realmente perturbam e alucinam a pessoa inegavelmente. A loucura é fazer coisa que não tem nada a ver. Esses são perigosos, porque inclusive não estão sozinhos, são associados a outros. Quem é que ajuda e patrocina o encosto no mundo? Né? Além do nosso próprio comportamento, que é o que favorece a coisa, nós temos GOGs, não todos, mas principalmente GOGs, atuando para que os encostos permaneçam. Porque quando esses caras roubam ectoplasma da gente, tem uma faixa de ectoplasma que eles não consomem, que serve para os GOGs. É que nem a história do bezerro, a gente vai lá na vaca, dá o peito para o bezerro começar, depois a gente afasta o bezerro e continua, né? Então, é isso, eles entregam o sujeito para o encosto inicia o processo, abre a saída de ectoplasma, depois eles afastam o encosto, ou só dão para eles o que não interessa, e mamam o resto. O que eles fazem com o ectoplasma? Constroem tecidos. Então, a partir de concentração de ectoplasma de origem humana, né, eles constroem tecidos ou elaboram órgãos, ou eventualmente até fazem reconstituição de órgãos danificados, porque o processo reencarnatório deles está interrompido. É assim que eles mantêm-se vivos. Né? Então, portanto, é uma questão de sobrevivência deles. E ninguém pode dizer que isso é mal. Eles lutam pela vida. Se aqui tem ectoplasma, quem é o cara que vai chegar e falar, sai daqui que esse território é meu, aqui eu estou fazendo um projeto especial. Não tem isso. Está sobrando ectoplasma e eles passam a ter o direito de obter esse ectoplasma. Né? Então, a intervenção não pode acontecer. No fundo, nós temos que evoluir e crescer. Toda vez que nós fazemos, por exemplo, um carnaval com bebedeira, né? Sem entrar em questão moral, eu não estou fazendo esse tipo de juízo. A quantidade de ectoplasma é impressionantemente alta que nós liberamos. 3, 4 dias libera uma quantidade, gente, os GOGs ficam numa felicidade. Sabe? Lógico. Agora, você vai mandar embora esse povo? Não tem como. A força deles decorre do nosso comportamento. Nosso comportamento. Um estádio como o Maracanã, cheio de gente, pulando feito um louco, ou aqui de vocês aqui, que eu não sei o que vale aqui. Pois é. Então, é uma coisa semelhante. Libera uma quantidade de ectoplasma fenomenal. Eles podem estocar material para sobreviver. Os GOGs dependem disso para alimento deles, inclusive, sobreviver muito tempo. Então nós estamos fortalecendo uma estrutura que no fundo nos prejudica. Porque mantém prisioneiros das corjas verdadeiramente diabólicas que são desencarnados, que estão num plano vibratório bastante denso e que se ocupam de ficar parasitariamente ligados a gente. E não tem muita coisa que fazer. Por mais que os centros espíritas trabalhem e fazem desobsessão, doutrina, manda esses caras lá para cima, amarra uma bolinha de gás, ele sobe para ver se doutrina nas faixas de vibração onde é possível o sujeito ter um certo entendimento. Não consegue, uma boa parte deles não consegue, entra no padrão vibratório baixo de novo. E eu digo, o nosso comportamento aqui determina isso. Vamos supor que eu tenha passado alguns dias lá em São Francisco, na Serra, e esteja fortemente desintoxicado. Estou dando uma palestra aqui, passeando daqui para lá. Aí de repente eu boto aqui na mesa uma caninha, uns pedacinhos de filé cru. Viro uma caninha, continuo andando e dando minha palestra. Toda vez que eu vou lá, beleza, com a cara intoxicando com a energia desse negócio. As entidades que antes não estavam me vendo, porque eu estava sutilizado, tem dois conversando e falam, você não viu um cara passar por ali? Não, acho que foi impressão. Mais uma carninha.
Aí eu volto para lá. Cara, eu estou vendo um sujeito andando ali, dali para lá, dali para lá. Pô, gente, quando eu terminar o pratinho de filé cru, fumar meus 2 cigarros e beber as 2 caninhas, o cara vira e diz, é mesmo, não, cara, vamos lá, pega a mão aí. Por quê? Veja que o outro lado é o contrário. Quando eu me intoxico aqui, inclusive pensando besteira, depois dessas caninhas, essas coisas, a gente imagina, não precisa depois que não deve, resultado, o nosso padrão vibratório faz com que a gente se torne visível a faixa vibratória densa deles. Aí por isso que eles cravam, né? Ainda bem aqui que nós, de modo geral, estamos protegidos. Eu não devia ter usado uma camisa escura, mas como eu não previa passar tanto tempo aqui, eu vim da palestra com uma roupa escura. A roupa escura facilita a identificação. Quando nós estamos com roupas claras, nós nos tornamos vibratoriamente mais sutilizados do que com roupa escura. E no inverno, por exemplo, curitibano, a gente só usa roupa escura. Todo mundo só compra agasalho escuro, todo mundo só tem nada escuro. Veja como isso é ruim. Mas isso não é o mais importante. Há pessoas que comem carne e conseguem manter um nível de sutilidade legal. Porque é muito mais, gente, o que o coração vibra. É muito mais o que sai da boca do que o que entra. Portanto, não vão pelo estereótipo também. Não é suficiente não fumar, não comer carne, vestir branco, queimar incenso e viver na serra, que resolve. A pessoa tem que construir uma relação nova consigo. Uma relação de verdade, de harmonia, de paz. Verdadeira. Não adianta inventar, porque mentir para si mesmo. Não adianta, porque o padrão vibratório não é no nível da personalidade. Vem dos níveis sutis. Aí não tem jeito. Quer dizer, se eu realmente me intoxico com o que eu sinto, principalmente, as minhas mágoas, meus ressentimentos, eu usei a brincadeira da carne, etc., porque é mais fácil de ver. Mas o que me polui são os meus sentimentos mal resolvidos. Os medos, principalmente, né? Depois, na ordem, as culpas, né? Depois, as raivas, os ressentimentos, o ódio, né? São terríveis. E o que mais? A gula, no sentido mais amplo, né? A possessividade, o ciúme tem uma energia terrivelmente baixa, né? E como é comum, né? Quase toda relação de casal é uma relação ciumenta, relação de posse, de possessividade, de domínio, de comando, de manipulação, etc. e tal, etc. Gente, isso é terrível para a alma humana. Terrível. Você se torna vulnerável completamente do outro lado por conta dessas energias que você carrega. Ou vai para um terapeuta e começa a tratar isso com florais, com novos comportamentos, com novas experiências, rompe estruturas velhas para ver se pensa diferente, rompe vícios de comportamento mental, etc, etc. Tem tantas técnicas hoje que ajudam a pessoa. Procure ajuda. Não se ache pessoa resolvida, porque resolvido nenhum de nós é mesmo, né? No plano da sexualidade, quase todos nós temos graves problemas que precisam ser encarados e resolvidos. Se não resolve, essas coisas ficam martelando, e precisam ser encaradas em algum momento da vida. E nós, com as religiões que nós tivemos, pelo amor de Deus, quem é que não tem problema? Né? Os condicionamentos que nós tivemos, o que foi feito com a mulher durante tantos anos, né? O que elas têm na cabeça, que sofreram. E os homens condicionados como estão, que se não tiverem comportamentos absurdos, que eles mesmos já estão negando, eles não se enquadram dentro do grupo, dentro da sociedade, eles deixam de ser pessoas competitivas, porque o mundo quer que os homens sejam assim, e os homens não sabem como se livrar disso. É uma loucura, quer dizer, uma mesmice, e a gente não sai dessa roda viva. Precisamos romper com isso. Só homens e mulheres realmente novos vão poder conquistar uma realidade nova dentro de si e espelhar isso do lado de fora. Bom, eu até aproveito para... Eu estava respondendo uma questão agora aqui a pouco. Gente, por favor, muita atenção. Uma criatura dessa daqui, não vão pelo aspecto. Tem seres desse tipo que trabalham pela fraternidade branca. Portanto, a palavra grace, que os ufólogos usam, não vão entender isso como uma coisa ruim. Tem um monte de grey que trabalha com a fraternidade branca, que é ligado aos comandos da Astaxerã e a outras missões espaciais de luz. As coisas não vão pela aparência. Entende? Essas são raças universais. O problema é que a iconografia católica, cristã, de um modo geral, pegou isso aqui como figura do capeta e nós embarcamos legal. Ficou na nosso subconsciente, né? Se vocês verem essas criaturas com paciência, fora do corpo, vocês vão começar a achar que eles têm uma beleza própria deles. E você vai sentindo que nem o ET do Spielberg, aquela coisa horrorosa, você acaba amando. Por quê? Você vai entendendo a energia dele, que é diferente. Então, existem outras criaturas que são igualzinhas a gente, que, no entanto, não é flor que se cheira.
Né? Portanto, não é a aparência que determina a qualidade da relação que você possa ter com a criatura dessa. E se você, isoladamente, bater um papo fora do corpo, com um Kodos ou com um Gordon, você vai ver que eles não fazem mal nenhum. Você pode até tirar proveito e saber de muita coisa. Eles trabalham em comando, são grandes ações de grupo. É como você se encontrar com algum terrestre. O sujeito chegar e assim, olha, não chega perto que essa turma come carne. Eles é que matam 2.500 boi diário num lugar só. Essa é a visão que o sujeito pode ter da gente. Quer dizer, nós somos bons, somos maus. Quer dizer, cada indivíduo é um indivíduo. As missões de grupo não se confundem com as questões de ordem pessoal. Embora raramente andem sozinhos, podem perfeitamente entrar. Existem criaturas como, por exemplo, aparece na Umbanda, os Exus. Né? O que são os Exus? São Greys, não Greys de contato americano, são Dinas, que é esse tipo de criatura baixinha, e que trabalham com energias telúricas pesadas, limpeza de magia, trabalham com a energia de sustentação da vida no planeta. Por isso faz o serviço que faz, tem máquinas adequadas para esse tipo de trabalho. Agora, precisa aquela atividade mágica inteira, porque eles estão relacionados com desencarnados que formam estruturas de apoio para o trabalho na Umbanda. E um monte de gente tem preconceito contra Umbanda. Palavra que quer dizer aquele que vem do que é indivisível. Umbanda, que tem um só lado, que vem do indivisível. Tem um monte de gente com preconceito. Eu conversei com extraterrestres na Umbanda numa boa, com preto velho, caboclo, índio, tudo, que são extraterrestres. E não são nem preto, nem velho, nem índio, nem caboclo, nem coisa nenhuma. Esses tipos, gente, existem para que possa haver uma adaptação cultural na relação entre eles e nós. Veja, o preto velho é um escravo velho, é um sábio. O caboclo é um homem da floresta, é um sábio. A sabedoria do homem da floresta. O índio é a sabedoria do índio. Inclusive a sabedoria dos malandros. O baiano, etc. Todos são tipos que são arquétipos. Você pode ver, o pessoal da área de terapia pode perceber isso com relativa facilidade. São arquétipos aos quais nós atribuímos valores, significados, pela sabedoria que esses tipos populares têm na nossa tradição cultural. Por isso são utilizados como meios para que se estabeleçam diálogos. Na verdade, na prática, são faixas vibratórias, são faixas de frequência, né, em que cada um trabalha. Então, a mesma inteligência pode trabalhar com o preto velho e com a outra equipe, outra estrutura de apoio, trabalha como um caboclo. Né? E entre eles trabalha um monte de dinas de vários tipos, inclusive aqueles tipos mais bonitinhos, né? São dinas. Aqueles outros com cabeça mais redonda, né? Então, tem aquelas boininhas, às vezes com coisinhas assim. Né? São dinas. Dinas. Tem um demudo. O painel do mês que vem será a estrutura do reino humano. Aí vocês vão saber realmente quem é Chupacabra. Quer dizer, quem são essas criaturas, por que evolui, como aparece, que relação tem conosco, como trabalho junto à fraternidade branca, que experiências fazem na Terra, etc, etc. Vocês vão entender esse tipo de coisa. Acabar com essa confusão doutrinária que existe, vocês vão entender como o reino humano se estrutura. É uma aula importantíssima para quem quer entender de cosmogonia extraterrestre. Então, o site está lá. No dia 4 vai ser esse painel, vai cair, portanto, no domingo, por conta do feriado da sexta, nós tiramos do sábado e passamos para o domingo o painel aqui nessa sala, às 15 horas. E as inscrições vão ser sempre feitas a partir de agora e também através da Selene, com aquele telefone que você já conhece, que é o 9973-9153. As fitas de VHS, né, é bom que vocês estabeleçam um esquema aqui interno para pedir cópia. Né? A Selene também vai coordenar isso, parece que a partir da semana que vem já vão começar a disponibilizar a fita da gravação anterior e a fita dessa palestra também. Né? Procure não copiá-las em favor de terceiros.
importante é divulgar a existência da fita, porque isso ajuda a manutenção do trabalho, né? Eu já passou pela minha mão a cópia da cópia, péssima, né? De tanto copiar, isso não ajuda, né? Não ajuda. O importante é a difusão da coisa com material com mínimo de qualidade, e isso financeiramente ajuda a sustentação do trabalho. Gente, sem enrolar o tal do bendito dinheiro, não tem quem faça esses trabalhos. Esse trabalho morre por falta de sustentação financeira. Esse é o mundo de César. Se a gente não fizer as coisas assim, não vai. Infelizmente, as coisas são desse jeito. Vamos ter paciência com isso, um dia isso acaba, né? Bom, outra notícia é o seguinte. No dia 10 e 11 de novembro, em Curitiba, é um fim de semana, um sábado e domingo, o dia inteiro, nós vamos fazer um seminário chamado Geografia Iniciática, os territórios sagrados do Brasil. Ou seja, quais são as áreas de segurança, espiritualmente falando, para onde as pessoas vão, e como que se prevê, com base em canalizações, sobre como essas coisas vão evoluir. É um seminário para a gente iniciada na coisa, né? Para a gente que está com disposição de um dia ajudar diante dessa confusão que vem por aí, né? Eu espero, inclusive, levar o depoimento das pessoas aqui do Rio Grande, que estão lá na Serra, para dar também um depoimento da experiência que estão fazendo no sentido de ir para lá. Agentes no Paraná, em São Paulo, em Minas Gerais, em Goiás, em todo o Brasil, como em outras partes do mundo, procurando não ficar, enfim, na militância de qualquer tipo, mas montando estruturas alternativas de vida, porque é muito importante a sobrevivência, cuidar das crianças, dos velhos, durante esse processo. Porque não se iluda, o sistema não vai cuidar de ninguém. Isso aqui não é para apavorar, não é para nada disso. Eu não tenho cabeça para esse tipo de coisa. Eu, pelo contrário, o que eu percebo, inclusive dentro da minha profissão como arquiteto, as grandes cidades estão impraticáveis. Elas estão fortemente vulneráveis a ter corte de fornecimento de energia, ao sistema de abastecimento que pode, por problemas de clima, vocês vão ver, pode parar. E depois eu tenho que ser coerente. Eu também sou canal. Vocês vão ver as canalizações e é o que eles dizem. Que coincide com textos bíblicos, né? Afastem-se das grandes cidades. Isso tem na Bíblia, é só querer ver. Aliás, quem quiser notícias interessantes sobre Nova York, leia o livro do Apocalipse, 17 e 18. Todos os versículos. Muito incrível o que está escrito lá, principalmente o 18. A Márcia, no 33361453, vai também coordenar o problema das fitas, né? Das fitas de vídeo. A Márcia, cadê a Márcia? Onde é que ela está? Então o seminário é dia 10 e 11. Acessando o site, vocês podem ter mais informações sobre isso. A Selene também, através daquele celular, também pode inclusive passar a cópia da guia de matrícula para vocês verem as condições. Nós vamos ficar 2 dias, todo mundo hospedado no mesmo lugar, inclusive pessoas de Curitiba e pessoas que vêm de fora, Rio de Janeiro, blá, etc., para nós discutirmos em profundidade isso. Material obrigatório de levar, mapas rodoviários, mapas do Brasil, principalmente planoaltimétricos, os que contêm as serras, as montanhas brasileiras, né, as áreas de preservação, essa coisa toda. Nós vamos discutir isso com base no material que se tem e levando depoimento de pessoas que já estão tentando viver a experiência de construir uma nova situação para si, apesar do que vai estar rolando em volta. Tá? Tem outro telefone da Márcia também sobre fitas. É um celular também, 9942 5444. Então, esse celular também serve. 9942 5444. Não é isso? Então, é outro celular para que vocês possam adquirir essas fitas e assim passarem adiante. Bom, feito essas observações rápidas, eu vou passar para vocês algumas informações aqui. Vamos falar do período de ruptura entre as energias de peixe e aquário. Um período chamado Tsaraya, nome que quer dizer oportunidade. Portanto, Tsaraya são 33 meses dentro de Amassaiá. Amassaiá,
Vocês lembram o significado? É mudança de guarda. Né? Quando o sistema solar parece que larga um sistema e adota um outro. Né? Por isso, mudança de guarda. E Tzaraya quer dizer, oportunidade, é o período de ruptura realmente entre as duas eras. Passa a predominar a energia aquariana sobre a energia de peixes. O dia mais importante de Tzaraya é o dia áurico do período, que os ETs chamam de Oshlen. Nós vamos ver daqui a pouco como escreve isso, pois não? Essa linguagem, Amassaiá, Tzaraya, Edna, esse vocabulário aí, ele é da igreja Aldebaran? Todas essas palavras pertencem, são transmitidas através, principalmente de poemas, de uma missão espacial chamada Ors Inaran. Eu vou falar já o que é. Ors é o nome do nosso Sol. Inaran quer dizer viagem de paz, ou viagem esclarecedora ao mundo de Ors, isto é, ao sistema solar de Ors. Ele é composto de criaturas de muitas origens, mas principalmente espaciais, ou seja, seres que não são mais de planeta algum. Só habitam planetas, civilizações relativamente primitivas. Posso repetir? Só habitam planetas, civilizações relativamente primitivas. A criatura humana é um ser do espaço. Vencido um certo programa evolutivo, migram para o espaço e passam a ser viajantes eternos, estabelecendo-se aqui e acolá, sem vínculo mais com nenhum sistema planetário. Esses são os espaciais. Todos os seres evoluídos são espaciais. Daí, inclusive, a Umbanda esotérica chama espaciais e não chama extraterrestre, nada disso. Ok? Então, os planetas são ninhos de humanidades. A gente vai estudar isso no painel de novembro. Bom, vamos lá falar sobre os 7 dias de Tzaraya, com as referências que se tem. Esse poema, e no início vieram aos pedaços, né, informações aos pedaços, até que veio um poema chamado São 7 os meus dias. Ele começa mais ou menos assim: são 7 os meus dias. Os extraterrestres têm umas maneiras estranhas de comunicar, mas o poema é muito bonito. Ele diz numa outra oportunidade: eu passei para você a ordem dos acontecimentos. Quando uma coisa estiver acontecendo, você saberá o que vem em seguida. E nunca deu data, jamais recebi data, a não ser dessa forma inteligente que a gente vai costurando para tentar identificar no nosso calendário quais são as referências que eles nos passam. Bom, o primeiros dos dias, ou período, ou etapa, você chame como quiser, de Tzaraya, poderá ser identificado por uma sequência particularmente dramática de turbulências climáticas, com fortes consequências para o funcionamento das grandes metrópoles, os meios de transporte e de comunicações e o regime de abastecimento da quase totalidade das comunidades urbanas de médio e grandes portes. Ou seja, os problemas ecológico-ambientais, clima de modo geral, vão se tornar tão graves que de repente começa a haver um certo pânico no sistema de abastecimento, principalmente a partir do colapso do sistema de geração de energia. O apagão está aí. Isso é treinamento, é só querer ver, né? Mas lembre-se vocês aqui, que estão tão perto do complexo Itaipu, esse sistema brasileiro de geração e distribuição de energia é um dos mais vulneráveis do mundo. Qualquer terrorista da Baixada Santista, ou qualquer baixada, acaba com esse país. Acaba com esse país. É muito fácil desligar o Brasil. Muito fácil. Houve já atentados terroristas derrubando torres, só que não conseguiram derrubar todas as linhas, mas se derruba. Teve uma vez aqui que no Paraná, as únicas linhas que estavam passando ficavam em cima de incêndio de canaviais e quase que elas param também. Ia ser um colapso de 2, 3, 4 dias para Rio de Janeiro e todo aquele complexo do Sudeste. Gente, isso é um perigo. É um perigo. Né? Bom, então, note bem. Tzaraya começa mesmo quando os problemas de abastecimento das grandes cidades, principalmente de energia, os problemas de clima, impedindo a restauração das linhas de transmissão, vão tornar a coisa impraticável. Vai ser um salve quem puder nas grandes cidades. Veja lá.
Isso tudo no meio de uma crise econômica, financeira, política e religiosa sem precedentes e que já estará instalada em nível global. Consequência, fuga crescente e cada vez mais intensa e caótica de pelo menos 1/3 das populações urbanizadas no rumo do campo e das pequenas cidades. Fuga, em alguns casos, infelizmente, predatória e violenta, na base do salve-se quem puder. Esse dia, essa etapa, será marcada por muitos aparecimentos de naves e alienígenas em todo o mundo, por todos os lugares. Milhares de contatos se verificarão e muita gente começará a desaparecer, levada embora, até porque não são mesmo daqui, e estarão já conscientes disso, voltando para suas casas. A crise cultural e religiosa, como dissemos, estará em plena vigência. O mundo estará caminhando como pode, marcado por guerras localizadas, terrorismo de toda espécie e muita violência urbana. De qualquer forma, são os dias que estamos, ora, começando a viver, ainda que timidamente, pelo menos por enquanto. Então, de alguma forma, esse quadro é um quadro que a gente já começa a sentir e que estará no auge a partir de 2009. Né? Segundo dia, os ETs são cronológicos, né? É uma etapa vindo depois da outra. O segundo dia, o período dos 7 que então estaremos vivendo, será marcado pelas escaramuças nucleares e acirradas guerras convencionais, cujas características serão, por um lado, a permanência, algo como guerras institucionalizadas, e por outro, um crescente esvaziamento político e ideológico por conta de outros fatos e interesses que começarão a prevalecer. Os problemas de clima, degelo polar, abastecimento e violência continuarão se agravando, assim como a questão UFO, que começará a regimentar multidões de curiosos e a determinar novos posicionamentos das autoridades civis, militares, religiosas, científicas e governamentais. A existência dos ETs será reconhecida internacionalmente neste segundo dia, embora os melhores segredos oficiais sobre o assunto devam continuar sendo segredo. De repente, um artefato nuclear é lançado sobre alvo civil, possivelmente no norte da África, por grupos terroristas. É o fim do segundo dia e o início do terceiro. Portanto, a característica dominante no segundo dia são as escaramuças nucleares. A reunião acontecida ontem no Brasil, com especialistas do mundo inteiro sobre questões nucleares, mostra que, sim, existem artefatos nucleares pequenos já sendo espalhados pelo mundo inteiro e construídos, inclusive, por grupos terroristas, mostrando o circuito do plutônio, o que o pessoal está roubando, o que aconteceu nas antigas repúblicas soviéticas, o material todo sumiu. Quer dizer, onde é que estão essas coisas? Então o negócio é complicado. O alvo civil, eu vi uma explosão em cima da Líbia. Quando eu vi a explosão, estava fora do corpo, é uma antevisão, uma antecipação. Eu fiquei tão assustado com a explosão que os nossos amigos transformaram a explosão numa flor. E disse, olha, quando isso estiver acontecendo, não fica aflito. Não veja como o fim, mas como o começo.